quem é que tem a melhor resposta para uma questão bíblica? A própria Bíblia. Se a gente está diante de um texto, o que a gente tem que fazer? Tentar descobrir. Qual é a tarefa de quem lê o texto? É descobrir o que o escritor quis, o que ele quis dizer. É muito difícil tu ter ideias fechadas em um capítulo. Na verdade, tu tem uma ideia central inteira sendo construída dentro de um livro. A Bíblia, ela é o registro verbal dessa revelação de Deus. Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos, podem se assentar. É muita glória, muita bênção, é muita presença do nosso Senhor, né? É uma alegria podermos estar juntos, né, nesse seminário, que é verdadeiramente, né, um privilégio, né? Glória a Deus por isso que o Senhor tem proporcionado nas nossas vidas, né, na nossa igreja. É muita bênção. Meus queridos, hoje então, né, terceiro dia do seminário de interpretação bíblica, hoje de fato, né, vamos dar início, né, ao estudo propriamente da interpretação bíblica, né? Olha aí, vimos algum conceito de bibliologia na segunda-feira, ontem tivemos um panorama histórico da interpretação bíblica, foi bênção de Deus, né? Tem muita gente meio revoltado com o tal do filo, mas é bênção. Meus irmãos, hoje nós vamos então tratar, né, entrar num assunto sobre hermenêutica, né? E nós vamos ver o que é essa tal dessa hermenêutica, né? Vamos ver o que é isso, da onde que veio, para que serve. E já de antemão quero dizer para os irmãos, olha, daquele que considera a Bíblia importante na sua própria vida, aquele que gosta de ler a Bíblia, porque o cristão, na verdade, ele não tem que gostar de ler, né? Ele tem que amar a palavra de Deus, né? Porque o Senhor nos deixou um livro, então o que a gente tem que fazer? Tem que ler, né? E não só ler, né? Como o próprio pastor Daniel falava, né? A Bíblia não é simplesmente para ser lida, a Bíblia é para ser interpretada, é de fato para meditar na palavra de Deus, né? Mas, irmãos, antes de nós iniciarmos o estudo de hoje, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, né? E já antes da pergunta eu já quero dizer para os irmãos, eu mesmo já levanto a mão, mas, né, levante a mão aqui, aqueles que algum dia, ao ler a Bíblia, se deparou com alguma passagem, com algum texto da Bíblia Sagrada e que não entendeu. E que leu outra vez e daqui a pouco perguntou para alguém, um texto assim, que rapaz, eu não entendi isso aqui. Levanta a mão aí, quem? Todos nós, né, irmãos? Números, genealogia e lei cerimonial e, rapaz, às vezes, irmãos, até alguma doutrina encontrada no Novo Testamento. Tem coisa que ali é um pouco difícil. Pensa bem quando Pedro disse, depois de que Jesus morreu, ele desceu e tal, e pregou os Espíritos. Como assim? Será que Jesus desceu mesmo? E agora, o que fazer? Como entender estas passagens? Como entender a verdade bíblica? Nós temos uma ferramenta, e essa ferramenta se chama hermenêutica, né? Não vai ser possível nós estudarmos tudo sobre a hermenêutica bíblica em apenas uma noite, né? Em apenas uma hora e pouquinha de aula, é impossível. Mas nós vamos aqui lançar aquilo, vamos dizer, aquilo que é o básico, aquilo que é o mais importante, aquilo que é realmente prático, né? Para que nós possamos ler e interpretar a palavra do Senhor. Amém? Então, irmãos, hermenêutica. O que é hermenêutica? A ciência e a arte da interpretação bíblica, né? A hermenêutica bíblica, né? Porque hermenêutica faz todo aquele que interpreta qualquer texto. Olha, irmãos, quando se lê o Diário Gaúcho, se faz hermenêutica. Quando vai se ler uma notícia, se faz hermenêutica. Hermenêutica é a arte da interpretação, é a ciência da interpretação. E hoje nós vamos tratar da hermenêutica bíblica. E por que foi dito que é a ciência e a arte da interpretação bíblica? É ciência porque tem regras, né?
Tem maneiras corretas, seguras, digamos assim, né, de se fazer uma interpretação correta. E é também uma arte, porque, irmãos, quem se detém a fazer uma hermenêutica bíblica entende que é uma habilidade, é uma arte, porque é prazeroso, né? Nós irmos em busca do significado bíblico daquela passagem, o que o autor, o que o escritor quis dizer, qual é a mensagem de Deus ali, né? O que ele disse naquela época e o que se aplica em nossas vidas hoje. Então, é uma arte, né? E é bênção de Deus. Irmãos, é a palavra Hermes, né? A palavra Hermes, ela tem uma origem, né? Só para a gente, a efeito de introdução, né? A palavra Hermes, Hermes, quem era o Hermes, né? Hermes era um deus, né? Ele era, na mitologia grega, ele era aquele que era responsável por traduzir aos homens as mensagens de seu pai e dos outros deuses, seu pai Zeus, no caso, né? Então, por se tratar de outras naturezas, ele traduzia, né? Ele trazia à luz, o que os homens querem de fato é isso, ou o que Zeus quer de fato é aquilo. Então ele era o responsável por fazer essa comunicação, né? Só para a gente entender, não estou aqui falando, enaltecendo nenhuma mitologia, né, irmãos? É só para a gente poder entender a origem da palavra, né? Que logo depois na história se tornou o conceito que veio do nome Hermes, depois virou hermenêutica, que significa o quê? Traduzir, interpretar, explicar, tirar de, né? Então isso é a hermenêutica, né? A arte da interpretação. Amém até aqui? E assim, só para que a gente possa entender, irmãos, assim, quando a gente fala de interpretação bíblica, é muito difícil, realmente não é fácil de fazer uma separação entre hermenêutica e exegese. Não é fácil, porque as duas coisas, os dois são interpretação, né? Então, um dos nossos grandes desafios aqui é fazer essa separação. Mas só para efeito para os irmãos poderem entender, um exemplo prático, né? Ali na apostila, que alguns puderam imprimir, outros tem no PDF, né, no celular. Acompanhe comigo ali. A hermenêutica, um exemplo aqui. A hermenêutica é como um livro de receitas, né? É como um livro de receitas, onde vai estar ali as regras, né? Com regras de como fazer um bolo. A exegese é a preparação do bolo. A exegese é como você vai preparar aquele bolo, o método que tu vai usar, como que tu vai de fato executar aquilo ali. E a exposição, ou no caso a homilética, é a entrega do bolo para alguém comer. Ou seja, a hermenêutica é a receita. A exegese é a execução desta receita. E a homilética é a arte de entregar esse bolo para alguém comer, né? Como que vai entregar? E aí é na sexta-feira. Exegese é amanhã e homilética na sexta. Amém? Irmãos, qual o nosso objetivo com todo esse seminário, com essa semana de estudo, né? Com essa semana de dedicação sobre a interpretação bíblica? Olha só. Nós temos como objetivo nesse seminário chamar os nobres irmãos, sim, vocês, nós todos, né? Que têm a tarefa de pregar a palavra de Deus, e isso não só no púlpito, mas, né, na nossa casa, né, no nosso trabalho, enfim, onde for pregar a palavra de Deus, chamar um entendimento uníssono, ou seja, iguais, sabe, juntos, de unidade, uniformidade, entendeu? De que nós somos escravos do texto sagrado. No final da noite de hoje, no final do estudo de hoje, isso tem que ficar gravado na nossa mente, no nosso coração. Todo cristão, todo hermeneuta, todo aquele que quer interpretar o texto bíblico, ele tem que entender uma coisa: nós, como cristãos genuínos, somos escravos do texto. Como assim? Sim. O texto é quem manda na nossa interpretação. Assim deve ser.
Nós não podemos chegar diante da Bíblia Sagrada, diante do texto bíblico e querer tirar aquilo que eu entendo daquele texto. Vou ler uma passagem bíblica e daí essa palavra significa para mim isso aqui. Não pode. Não pode. Isso na verdade é um desrespeito à palavra de Deus. Isso é perigosíssimo, né? Porque se fizer isso, se aplicar, se a tua hermenêutica for nesse sentido, você não vai conseguir poder avançar para a exegese. Sabe por quê? Porque de automático você vai aplicar uma exegese, que é o quê? Você vai trazer o teu conceito para o texto, né? E olha, irmãos, imagine você escrever uma carta para alguém, tá? Ou não tem mais carta, né, irmãos? Mandar uma mensagem de WhatsApp para alguém. Só que daqui a pouco, sei lá, desconecta o WhatsApp do teu celular, alguma coisa, perde, não sei. E essa mensagem meio que se perde, alguém encontra depois essa mensagem. E aí alguém vai ler e diz, não, eu acho que ele quis dizer aquilo lá. Não, eu acho que, para mim, ele quis dizer aquele outro. Não, peraí. Mas o que eu disse foi tal coisa. O que eu quis dizer para essa pessoa é o que eu disse para essa pessoa. Porque eu disse quando, por exemplo, se eu mando uma mensagem, vamos supor aqui para minha mãe, né? E uma mensagem ali de amor, de comunicação tal, se alguém pega e não entende que eu estava escrevendo para minha mãe, por conta de uma questão específica, vai entender o quê? Então, toda vez que isso se aplica à palavra de Deus. Se a gente está diante de um texto, o que a gente tem que fazer? Tentar descobrir. Qual é a tarefa de quem lê o texto? É descobrir o que o escritor quis, o que ele quis dizer. O que ele disse, o que ele quis dizer, para quem ele disse, por que ele disse. Essas são perguntas que têm que ficar gravadas em nós. Amém até aqui? E, irmãos, aqui para trazer um exemplo já de início, né? Olha comigo uma historinha que está aí na introdução da apostila, né? Diz assim, ó. Um homem estava no cartório, aguardando o momento do seu casamento. Minutos antes de assinar os documentos, a polícia chegou e o algemou. Olha só. Levando para a cadeia. Ele foi preso. A noiva, coitadinha, né? Desconsolada, sem entender nadinha, ficou sabendo que o seu noivo ele era um homicida. Ele tinha matado alguém. Ele tinha assassinado alguém, né? E o que acontece? Alguns anos depois dos seus crimes, ele entregou a sua vida para Jesus. Passou a estudar a Bíblia, né? No momento da prisão, ele se defendeu citando o seguinte, o seguinte texto bíblico, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Olha só. O camarada mata alguém. Olha o que aconteceu. Olha o perigo de uma interpretação bíblica, de uma interpretação sem regra, sabe? Sem observar o contexto, sem entender o porquê que está escrito. Olha, outra questão que tem que ficar gravada na nossa mente é o seguinte, ó, um texto sem contexto, ele é pretexto para heresia. Então, toda vez que nós não podemos tirar um conceito de um versículo isolado. Jamais. Isso, olha, irmãos, via de regra, jamais. Jamais mesmo. Porque, olha só, o cara matou alguém, mas logo depois ele se converte. Ele se converteu e tal, e daqui a pouco uma das suas primeiras leituras é essa, Romanos 8, versículo 1. E está escrito de fato lá, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Rapaz, se tu pegar só esse ele diz, eu estou perdoado. Não há, porque hoje eu estou em Cristo, não, me converti. Eu matei, mas foi no passado e agora eu me converti, então nenhuma condenação há, porque eu estou em Cristo Jesus. E seguiu a vida. Meus irmãos, que interpretação errada, hein? O contexto desse versículo não tem nada a ver com os nossos crimes. É óbvio, claro, que por inferência, isso, aquilo. É óbvio que a ideia geral da Bíblia, claro, o Senhor
o Senhor nos perdoa. O Senhor joga no mar do esquecimento os nossos pecados, não é? Mas nós não ficamos impunes. A Bíblia não está fazendo uma apologia que quem praticou um crime, agora não, se converteu, não, ninguém, se um juiz bateu o martelo, pode dizer que não vai preso e era isso. Não é assim que funciona. Mas isso é só um exemplo, né, irmãos? Para a gente poder embasar, né, a confusão que é não aplicar regras, não entender o contexto, não levar em conta, né? E quando a gente fala em contexto, por exemplo, existem algumas dimensões, irmãos. Primeiro, quando a gente lê um versículo que nem esse de Romanos 8:1, a gente tem que ver o contexto imediato. Qual é o contexto imediato? É o contexto ali dentro do próprio texto mesmo. Olha, irmãos, isso é tão sério, porque a gente não vai conseguir ter uma noção total do contexto desse versículo de Romanos 8:1, analisando só a partir do versículo 2, 3, 4. A gente tem que voltar para o capítulo 7, para entender o contexto que Paulo ali estava falando, de uma guerra interior que tinha dentro dele, por conta da lei, por conta da vontade da carne dele, e agora por conta da graça. Entendeu? Então, tem que analisar o contexto imediato, né? Tem que analisar o contexto próximo. O que é o contexto próximo? O contexto próximo é o livro inteiro. Não dá para analisar um versículo e olhar só aquele texto ali. Ele está construindo um texto, uma carta da Bíblia, um texto bíblico, qualquer texto, na verdade, mas principalmente o sagrado. É muito difícil tu ter ideias fechadas em um capítulo. Na verdade, tu tem uma ideia central inteira sendo construída dentro de um livro. E olhe, tem mais um outro contexto que a gente tem que levar em consideração, que é o contexto geral. O que é o contexto geral? É a ideia central geral da Bíblia, né? Mas para entender um versículo eu tenho que levar em conta o que todo livro diz e o que toda a Bíblia diz? Sim. Porque às vezes, irmãos, tem algumas coisas que vão estar em algum texto bíblico e que a gente vai ler e a gente não vai entender de imediato, se a gente obedecer às regras da interpretação. Se a gente olhar o livro inteiro, a gente ainda vai... mas isso aqui não está completo. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada de simetria bíblica. E nós precisamos respeitar isso. O que é simetria bíblica? A principal regra na interpretação bíblica é a seguinte: a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Lá em Gênesis vão acontecer coisas que, se a gente olha aquele acontecimento, não faz sentido nenhum. Porque um exemplo, só um exemplinho. Por que é que Deus pediu para que Abraão sacrificasse o seu filho? Sendo que próprio Deus prometeu aquele filho para ele, não fazia sentido nenhum. E se você ler Gênesis inteirinho, você vai ler do capítulo 1 até o último capítulo, vai dizer assim, não, continuo sem entender, porque não explica. Porém, contudo, entretanto, todavia, obedecendo a simetria da Bíblia e obedecendo o fato de que o cânon sagrado não é apenas alguns textos belos, bonitos, com literatura, com narrativa, com mitologia, alguma coisa legal que, vamos juntar isso tudo e vai dar um livro bacana. Não é um livro bacana, é o cânon sagrado, passou por uma vara de medida, é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela se completa. Ela se completa. Lá depois, em João Batista, a gente vai entender. Olha só, 2000 anos depois, quase 2000 anos depois. Porque quem escreveu Gênesis foi Moisés. Né? Muito tempo depois, em torno de 1500 anos depois, é que João Batista vai, poxa vida, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora? É a simetria bíblica. Quem é que respondeu? A própria Bíblia.
porque ela não é uma literatura qualquer, ela não é uma letra morta, ela não é um livro morto, ela não apenas traz alguns conceitos bacanas, sabe? Ela não é um livro de autoajuda, ela não é apenas um mapa do tesouro, ela é o próprio tesouro. A Bíblia é viva. Ela é a palavra de Deus. Lembra que nós falamos em bibliologia? Ela aberta, ela é a palavra de Deus. Eu não considerando ela sendo a palavra de Deus, ela continua sendo a palavra de Deus. Ela fechada no fundo de um baú, lá, sei lá, num calabouço, ela continua sendo a palavra de Deus. Então a Bíblia, ela é poderosa em si e ela se explica. Irmãos, a hermenêutica, ela é a matéria mais importante no currículo do estudante da Bíblia. É a matéria mais importante, pois um erro, irmãos, um erro de interpretação pode produzir gigantescos estragos. Um erro. É perigosíssimo. Eu quero contar bem rapidamente para não tomar muito tempo. É um desafio, né? Falar dessas matérias em tão pouco tempo. Mas bem rapidamente, eu vou até botar na velocidade 2 aqui. Teve um dito cujo chamado Marcião na igreja primitiva. Tá? O que acontece? Esse Marcião, ele era, em primeira ordem, era um crente. Né? Estava ali com os pais da fé e tal, mas daqui a pouco ele se depara com a graça. Saíram da lei e se depara com a graça. Ele começa a ler o Antigo Testamento. Começa a ver, ele começa a testemunhar que não, veio Jesus. E aí foi derramado o Espírito Santo. E aí agora tem Paulo escrevendo esses negócios, não parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe o que na loucura dele ele entendeu? Que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele passa a chamar o Deus do Antigo Testamento de o Deus demiurgo, que era o Deus da lei, um Deus mau, um Deus brabo, um Deus que mandava matar, um Deus que aniquilava o povo, sabe? Um Deus que tinha se arrependido de ter criado as coisas, e daqui a pouco, o Deus da bondade, ou o Deus primeiro que ele considerava ser Jesus Cristo, ele vem para resolver as coisas, e meio que para dizer assim, ó, deixa disso, demiurgo, vamos resolver as coisas. E aí ele entende que Paulo era alguém escolhido por esse, sabe? E aí vai. Tem várias outras questões dentro dessa heresia do marcionismo, mas é só para trazer mais um exemplo para os irmãos que um erro de interpretação, rapaz, pode gerar um estrago gigantesco. Porque assim, irmãos, por incrível que pareça, quando a gente chega no significado simples que a Bíblia quer trazer, porque como a gente falou também, a Bíblia ela é clara. Ela é clara. Basta a gente não chegar diante dela com mitologia de deixa eu ver, deixa eu entender, deixa eu ver um oráculo, ou me dá uma palavra revelada. Não, meus irmãos, não tem palavra revelada. A palavra já foi. A palavra é a revelação. A palavra é a maior profecia. Nada, irmãos, nada. E isso também tem que sair como um consenso comum entre nós aqui hoje. Não existe nada que seja mais importante do que a palavra de Deus. Nada. E não há novas revelações. Não há nada novo. Tudo que Deus queria dizer ao homem, ensinar ao homem, deixar como instrução ao homem, está aqui. Não precisa mais nada. O cânon se encerrou. Não vai ser encontrado outros livros escondidos no fundo do mar ou no fundo de uma caverna. Não vai. O cânon está fechado. Tudo que é necessário para a salvação está aqui. Porque Deus é quem foi o responsável pela confecção do cânon sagrado. Amém? Mas, irmãos, o que tem gerado, por exemplo, interpretações erradas? Em primeiro lugar, uma aceitação cega de uma explicação sem investigação. Ou seja, um pregador qualquer, vamos usar o pregador, né? Um pregador qualquer, ele chega e, tem aqui, por exemplo, uma palavra revelada, ou, é isso aqui.
e pega um texto fora do contexto e faz uma doutrina em cima disso. Aí a pessoa, sem nenhuma investigação, sem se dar ao trabalho ou minimamente de pegar a Bíblia e dizer assim, não, mas peraí, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, porque nova criatura é e tal. Não se dá nem o trabalho de ler o contexto, sabe? Se nós não formos berianos, né, como foi dito ontem, se nós não formos berianos de procurar ver, eu não estou dizendo que não, peraí, tudo que o pastor falar agora, não, é até bom, irmãos, pode fazer, pode fazer, deve fazer, vá lá, analisa, anota os versículos, lê em casa, não, peraí, mas era isso mesmo? Porque, irmãos, isso já é coisa de homilético, mas é só para dar uma pincelada aqui. Sabe qual é o maior erro que um pregador pode cometer? É o seguinte, ele tem que pregar, por exemplo, num sábado ou num domingo. Aí na sexta-feira ele está assim, se descabelando. Aí chega no camarada e diz, o que foi, rapaz? Não, eu tenho que pregar. Tá, mas vai orar, homem. Vai ler a Bíblia. Vai ver o que Deus quer falar. Pega um texto, vai estudar. Não, o problema não é esse, eu já sei o que eu quero falar, eu só preciso achar um texto para embasar. Ai, meu Deus. Não pode, irmãos. O que nós somos? Escravos do texto. Nós devemos ser escravos do texto, né? Depois, irmãos, o que tem gerado, né, interpretações erradas? Influência de redes sociais e entretenimento gospel. Ambos fontes rasas de entendimento bíblico. Irmão, cantor não é teólogo. Às vezes um pregadorzinho de 2 minutos, não é um pastor. E se tem o título, não significa que é apto, ou que é preparado, ou que é chamado. Tem muita gente no ministério da Igreja de Cristo que é um voluntário. Tem vontade, mas existe uma diferença entre chamado e voluntário. O voluntário, ele tem vontade, mas ele não tem a vocação da parte de Deus. Ele não tem o dom que vem de Deus, porque a Bíblia fala que quem dá, que o Espírito Santo ele tem uma atuação multiforme no meio da igreja, ele distribui dons. Então não dá para a gente querer ficar, eu quero fazer aqui. Não, peraí, procure encontrar, procure em Cristo Jesus, procure no Espírito Santo o dom que Ele te deu. Mas vamos adiante, porque hoje, olha, que inimigo esse relógio. Uma outra questão é colocar a experiência acima das Escrituras. Aqui é complicado. Não, mas, rapaz, mas funcionou, não, porque, rapaz, não é que orou pelo copo d'água e o demônio se foi embora, que não sei. Irmão, experiência não está acima da palavra. Não, mas espera aí, só um pouquinho. Fulano lá estava com uma causa na justiça, eu peguei o óleo de soja da cozinha lá, orei, passei no documento dele, no outro dia o juiz deu causa ganha. Não tem nada a ver, irmão. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, sem medo de errar. Às vezes até o inimigo, a palavra diz que o inimigo tem poder de operar algumas maravilhas. Às vezes até o inimigo pode fazer um milagrezinho para poder ludibriar a tua fé. Irmãos, o que importa não é a gente viver místico, cheio de experiência, o que importa é a gente ser fiel à palavra de Deus. Quanto ao óleo, falando de interpretação bíblica, o que a Bíblia fala sobre unção com óleo? É os presbíteros que devem ungir quem? Qualquer um? A chave do carro? Não, é os enfermos. Isso é bíblico. O que fugir disso? Meu irmão, te sai. Amém até aqui? Uma outra questão é a falta de conhecimento histórico-cultural. Irmãos, nós precisamos considerar a história. Que tem uma frase, né, dita que por aquele que não conhece a sua história está fadado a cair no mesmo erro. Se nós não conhecermos a história da igreja, nós vamos cair nos mesmos erros. Isso é fato.
Se nós, por exemplo, que nem ontem que foi falado sobre um panorama histórico da interpretação bíblica. Quantas coisas, eu tenho certeza que muitos irmãos ficaram se perguntando assim, não, mas eu já vi pregação assim. Não, mas eu já vi gente interpretando a Bíblia assim, alegoricamente. Até quero contar um exemplo aqui, também rapidão para os irmãos. Uma vez eu estava escutando uma pregação, né, sobre o acontecimento que Davi derrubou Golias, né? Pá, bênção de Deus. Mas tem uma questão que Davi pegou 5 pedras, não tem? Não está lá escrito, irmãos? Mas o que a palavra de Deus diz? Diz que Davi pegou 5 pedras. Quantas pedras Davi usou para derrubar Golias? 1 pedra. O que ele fez com o resto? O texto não diz. Eu ouvi uma pregação que o cara dizia, mas agora eu vou dizer para vocês. Porque eram 5 pedras, e uma era J, a outra era E, a outra era S, a outra era U, a última era S de novo. Sabe o que era as pedras? Era Jesus, irmão. Pá, não dá, irmãos, isso não é a palavra de Deus. Isso pode empolgar, isso pode gerar ânimo, mas não é a palavra de Deus. E não foi a pedra que matou. Isso é uma outra questão na interpretação bíblica que o pastor Daniel trouxe aqui. Quando nós vamos ler algumas narrativas, por exemplo, a história de José. Se a gente for ler, não, mas José foi vendido pelos seus irmãos, José era um sonhador e tal, e ele foi lá para o calabouço, ele foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, e parece que ele sempre dava um jeito. Irmãos, se a gente for analisar de uma maneira errada ou rápido, né, porque às vezes a gente não quer errar, mas é rápido demais, a gente vai pensar, José era o cara. Não importa a situação que colocava ele, José era o cara. Irmãos, temos que ser que nem José. Porque José era o cara, era só insistir. Negócio, ó, Deus te deu um sonho, insiste mesmo, esmaga que todo mundo estiver na tua frente, que ó, o negócio. Não, irmãos, o que a Bíblia diz? Ó, José foi para a casa de Potifar. O que a Bíblia diz? E Deus era com ele. E José foi parar na prisão do faraó, interpretou e tal, e Deus era com ele. Irmãos, isso é só mais um exemplo. Nas narrativas bíblicas, sabe quem é o herói? É Deus. É Ele quem nós temos que encontrar. Não importa. José, irmãos, coitadinho de José, José era uma criança. Se dependesse dele próprio, os irmãos dele já teriam matado ele. Ele só não foi morto, irmãos, porque Deus era com ele. Então isso é o que faz uma hermenêutica fiel, séria, né? Tenta encontrar Deus, mas por quê? Mas não é porque, mas precisou de esforço para achar Deus. Não, está ali no texto. O texto ele sempre vai nos dizer. Sabe, tem alguns que na academia que diz, não, porque não é possível descobrir o que o autor quer dizer. Irmãos, então vamos parar de escrever, vamos parar até de mandar a mensagem, porque ninguém vai entender mesmo. Tem sim, irmãos. Tem sim, tem ferramentas para isso. Tem ferramentas para nós descobrirmos o que o autor quis dizer, o que o escritor quis dizer, né? Mas amém até aqui, que hoje tem coisa. E por último, irmãos, é a falta de conhecimento da revelação progressiva de Deus. O que é isso? É que nem eu falei, a questão da simetria bíblica. Tem coisas lá em Gênesis que a gente vai entender só em Apocalipse. Tem coisas em Gênesis que a gente vai entender no próprio Antigo Testamento. Mas o que acontece? Nós temos que entender que Deus ele foi se revelando progressivamente. Deus agia de uma maneira com Adão e Eva, visitava todo o virar da tarde. Deus se relacionava de uma maneira diferente com Abraão, depois com a nação de Israel, sabe? Depois foi se relacionar de uma maneira diferente já com Jesus e com a implantação da igreja. Então, a gente tem que entender que, não, mas peraí, por que eu leio Gênesis e vejo Deus agindo no negócio? Peraí, lá em Êxodo, Deus diz que é engolir todo mundo no deserto, rapaz. E agora eu vejo no Novo Testamento um versículo que diz assim, Deus é amor. Não, mas peraí,
Aí eu vou ter que dar razão para Marcião, rapaz, esse negócio que não está fazendo sentido, parece dois deuses diferentes. Revelação progressiva. Deus foi se revelando progressivamente à humanidade. Amém até aqui? Meus queridos, antes de entrarmos em algumas regrinhas, em algumas coisas mais práticas, a gente precisa ver algumas características do bom intérprete. Algumas características que nós precisamos ter quando vamos ler a Bíblia Sagrada. A primeira característica deve ser uma pessoa regenerada. O que isso significa? Tem que ser crente, irmão. Tem que ser crente. Por que tem que ser crente? Porque se um descrente, irmãos, de fato, nunca vai conseguir entender. Ele pode ter uma ideia literal da Bíblia, uma ideia rasa sobre algum entendimento ali que está dizendo na Bíblia, alguma questão histórica, ele pode entender, porque o ser humano é dotado de inteligência. Mas o conhecimento de fato, o entendimento de fato da verdade bíblica, um descrente não vai ter. Por quê? Porque a Bíblia também diz que a mensagem da cruz, para os que estão se perdendo, é loucura. Então tem coisas que só a luz do Espírito Santo de Deus é que nós vamos entender. E é assim, de fato é assim. Né? Depois, irmãos, tem que ter um bom raciocínio, paciência e perseverança. Por quê? Temos que ter paciência e perseverança porque, irmãos, nós somos de uma natureza caída. A gente não vai entender as coisas, às vezes, de imediato. Nós precisamos, muitas vezes, ler, quase quebrar a cabeça, orar, pedir misericórdia ao Senhor, para que Ele nos ajude. Mas precisamos fazer isso como? Com paciência, com perseverança. E nem sempre, irmãos, a gente vai concordar com tudo. Às vezes a gente vai se deparar com uma doutrina que às vezes fere uma prática nossa que a gente ainda não entendeu que não é tão ideal assim. Então, irmãos, na questão da interpretação bíblica, também não dá para querer dizer que a gente vai ser de todo espiritual. Nós somos carne, Sabe quem é que interpreta a Bíblia? Inimigos de Deus. Homens, não me entendam errado, por favor. Deixa eu me explicar melhor. Somos santos, amados do Senhor. Mas, tirando essa parte de que se não somos regenerados, o pecado ele habita em nós. E mesmo crentes, o pecado habita em nós. Então, o que esse pecado faz? Faz com que a nossa inteligência seja limitada. A natureza é caída. Então, a gente não vai entender ou concordar com tudo. Então, como é que a gente tem que fazer diante disso? Paciência, perseverança, humildade. Lembra que nós falávamos lá em Bibliologia? A Bíblia é clara, mas precisamos buscar a verdade bíblica como? Com paciência, com humildade, né? Com perseverança. E depois o intérprete ele tem que conhecer a história da Bíblia, né? E a história geral também. Mas isso a gente já falou. E para a gente, um último aspecto para a gente já passar para o lanche. O intérprete, irmão, eu não estou falando só aquele que quer ser um pregador, tá? Eu estou falando aquele que quer entender. Porque Deus, ele deixou explicações para nós, ele falou conosco. Sabe que nós, quando queremos falar com Deus, nós temos uma ferramenta. É a oração. Não tem outra forma de falar com Deus, é a oração. Deus pode falar conosco de diversas formas. Mas tem uma forma imediata e imprescindível e mais importante de todas que Deus escolhe para falar conosco. É essa aqui. A palavra de Deus. É a maneira sublime que Deus escolheu, que Deus formou, que Deus gerou, que Ele deixou para nós, aqui a palavra de Deus. Deus fala conosco através da palavra. Então, e o que o bom intérprete então também tem que ter? Ele tem que investir em livros. Tem que investir. Né? Tem que investir em várias versões bíblicas. Nós aqui adotamos a NVI. Mas para efeito de comparação, para entender melhor o significado, tem outras versões também para efeito de comparação. É saudável termos na nossa casa mais de uma versão bíblica. Tem NVI, NVT, RA, RC, NAA, NTLH, tem a revista, tem até a Bíblia a Mensagem, que ela é uma versão de uma forma poética da palavra de Deus. Não é a mais saudável, mas eu estou falando para efeito de consulta, né? E não é a mais saudável, tá, irmãos? Vamos falar isso bem claro.
Comentários bíblicos é importante. É importante ter comentário bíblico, é importante ter uma Bíblia de estudo. Claro, quando se fala em comentário bíblico, Bíblia de estudo, essas coisas mais assim, eu aconselho os irmãos procurar o seu pastor. Aconselho os irmãos procurar o seu pastor, deixar passar pelo crivo do pastor, porque assim, não é porque a literatura é cristã que ela é de todo saudável. Temos que nos preocupar com uma questão nisso tudo. Heresia. Por conta do quê? Uma má hermenêutica, ou uma falha hermenêutica, né? Devemos investir em dicionários, mapas e literaturas diversas, né? Inclusive em línguas originais, se possível, né? E por que eu estou falando isso, irmãos? A gente vê os irmãos do louvor, né? Rapaz, pergunta para o Tiago quanto custa um teclado desse aqui. É caro, irmãos. E ele compra, ele paga. Pergunta para o baixista quanto que é um baixo. É caro. Quanto que é cada instrumento que compõe para que saia o som do baixo. É caro, é investimento. E por que ele faz isso? É só hobby? Não, irmãos. Eles levam a sério o seu ministério. Eles procuram o melhor para poder louvar ao Senhor. Aí o irmão que quer dar um estudo, que quer pregar, que sabe que quer ler a Bíblia, não quer investir. Se nós fizermos uma pergunta e nós buscarmos em nós mesmos, assim, ó, lá na nossa casa, nos livros que eu tenho lá, na minha biblioteca, sim, biblioteca, todo cristão deveria ter uma biblioteca particular. Isso é fato, irmão. Eu não estou falando de ter lá a revistinha do Sítio do Pica-Pau Amarelo, não, estou falando de uma biblioteca cristã, né, com livros saudáveis, literatura saudável para conhecimento. Investimento, irmãos. Precisamos investir. Amém? Mas vamos lá. Por que eu coloquei, né, nas características do bom intérprete, por último, essa questão de investir em livros? Porque vem o próximo passo, então, né? Os desafios ou bloqueios da interpretação bíblica. Como assim bloqueios? Sim, bloqueios. Ou abismos, né? A gente vai encontrar em algumas sistemáticas do estudo sobre hermenêutica, né? Porque o que acontece? Qual é o objetivo principal? Qual é o objetivo principal quando se faz interpretação bíblica? É descobrir o sentido original que o texto tinha para o autor e seus leitores. Ou seja, o objetivo principal é descobrir o que o camarada, o que o escritor bíblico disse, em primeiro lugar, o que ele disse, e para quem ele disse. Essas são as duas primeiras coisas que a gente precisa saber, né? Mas tá tudo bem. Saber, por exemplo, o que o pastor Daniel quis dizer para o pastor Argeu, que são nossos amigos, que estão aqui conosco, que são nossos pastores, talvez seja um pouco fácil, porque nós conhecemos eles. Nós estamos no mesmo ambiente que eles. Nós conhecemos como cada um deles é. Sabemos onde eles moram, né? Então talvez seja um pouco mais fácil. Mas como que a gente vai saber o que um camarada falou para outro camarada 2000 anos atrás, ou até mais? Porque em se tratando do Antigo Testamento, a gente vai falar de quase 3000 anos atrás. E agora? Nós temos aí, então, algumas problemáticas, né? 5 problemáticas, que são chamadas de abismo. O primeiro é o abismo histórico-cultural. Como assim? Sim. O que nos separa do escritor bíblico? Apenas 2000 anos. Só. Detalhe. Então isso é um abismo temporal. É muito tempo de diferença, né? É um abismo histórico muito grande, sabe? Então, imagina, o primeiro escrito bíblico tem relatos de aproximadamente 1400 antes de Cristo. E o último escrito bíblico, que é o Apocalipse, 95 ou 96 depois de Cristo. Mesmo isso dá 2000 anos. Né? Então, nós, quando vamos ler a Bíblia, nós temos que ter noção disso. Ter noção que há, de fato, um abismo histórico, temporal que nos separam. E dentro desse abismo histórico, cultural que nos separam, tem um motivo de viver que é diferente. Por exemplo, para nós hoje, falar de escravidão ou escravatura
Não faz sentido, a gente é regido pela CLT. Alguns entendem como bênção, outros entendem que não é tão bem assim, mas hoje não é sobre CLT. Né? Pois a Bíblia fala sobre escravos. E a Bíblia fala sobre escravos no Antigo Testamento e fala sobre escravos no Novo Testamento. E mesmo dentro da própria Bíblia, respeitando a questão do abismo histórico-temporal, nós vamos ver que um escravo do Antigo Testamento não era o mesmo tipo de escravo do Novo Testamento. Pelo menos na via de regra, na sua maioria, não. Porque, olha só, um escravo no Antigo Testamento, ele dizia muito mais sobre a questão de dominação, sabe? A fio de espada mesmo. Já no Novo Testamento, há muitos escravos que nós encontramos que não é simplesmente por conta de dominação de povos, mas a gente percebe que a escravatura no Novo Testamento, em alguns momentos, ela era meio que um regime trabalhista da época. Nós vamos ver a epístola de Filemão que vai falar, Paulo vai falar, olha, veja bem, se no século 21, se Paulo escrevesse no século 21, que ele ia dizer, não, recebe o teu escravo de volta. Paulo talvez ia dizer, rapaz, que negócio é esse de ter escravo, homem? Tu é doido, é? Vai ter escravo? Como assim? Sabe? Então a gente tem que respeitar um abismo histórico temporal. Eu vou falar um pouco mais acelerado, tinha bem mais exemplos, né, para dar nessas questões, mas precisamos contemplar todo o estudo, tá bom, irmãos? Um segundo abismo seria o abismo geográfico. Olha só. Irmãos, o que nós temos que entender? Que todo o escrito bíblico, ele foi escrito, né, a região onde foi realizada a história bíblica, também conhecida como crescente fértil, é marcada de contrastes de muita beleza. Nela temos desertos, vales, montes, rios e mares. Aqui no Brasil a gente tem deserto. Alguém aqui já viveu no deserto? Alguém aqui já passou uma semana no deserto? Como que a gente vai entender a mente de alguém que vivia, nasceu, se criou no deserto? Então tem um abismo geográfico aí que nos separam. Como entender a mente desta pessoa? Né? Por exemplo, tem a questão lá de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Depois os irmãos podem ler em casa. Né? Vai citar ali a grande questão que no final, os discípulos entram no barco com o Senhor está dormindo no barco e daqui a pouco eles estão lá no alto mar, que é chamado de mar, ele tem o nome de Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, mas quando a gente vai ver na geografia, nem mar não é um lago de água doce, o maior do Oriente Médio, então não é mar. Então, e essas coisas a gente precisa perceber na geografia, no abismo geográfico que nos separa. Né? Ele é um lago de água doce. E a gente vai ver que aquele tipo de tempestade não era tão corriqueiro, mas acontecia de tempo em tempo. Por quê? Porque esse lago ele é gigantesco, 21 quilômetros de largura, 14 de comprimento, cercado por uma cadeia de montanhas de cada lado. E lá no norte, na outra ponta, tem um outro monte chamado Hermon, e o topo dele está sempre coberto de gelo. Do nada, os ventos às vezes mudavam, e aquele ar gelado vinha e se chocava com o ar quente daquele lago que estava perto do deserto e tal. Choque de temperatura, o que acontecia? Do nada, vento forte e tempestade, é isso que estava acontecendo. E é nesse contexto que acontece, quem é este? Que até o mar, né? Tudo lhe obedece. Glória a Deus, esse é o nosso Senhor Jesus. Eu não estou menosprezando o acontecimento ali, mas é só para a gente entender. Né? Por exemplo, como é que por exemplo, os irmãos lá do tempo bíblico vão entender o efeito Laninha? Já pensou se o efeito Laninha, ou o El Ninho, fosse registrado na Bíblia e não acontecesse mais? Como que a gente ia entender se a gente não respeitar que existe um abismo geográfico e a gente tem que... Não dá para olhar ele de olho nu, não dá para olhar o texto de olho nu, a gente tem que colocar uma lupa. A lupa do quê? Como é que era a geografia? O que acontecia? Que lago era esse? Que rio era esse? Qual era a importância disso? Né? Então, às vezes,
A gente tem que até entender que, por se tratar às vezes de um ambiente árido e de deserto, tinha, por exemplo, o rio Nilo. E o rio Nilo, ele era adorado como um deus, porque nada tinha vida, só na volta do rio Nilo. Mas se a gente olhasse, mas que tanto o escritor fala nesse rio, e isso e aquilo, rios de água viva, não sei o quê. Se a gente não entender, não respeitar que existe esse abismo entre nós, a gente não vai conseguir. É como se fosse, né? Tem um exemplo, né? Por exemplo, algum irmão aqui fala alguma língua além do português aqui? Não? Fala? Espanhol? Ah, glória a Deus. E é difícil. Mas do espanhol, como tu entende o português? Não tem como. Né? Então, é que nem tipo assim, ó, às vezes tem uns programas, uns talk show, né? E é transmitido dos Estados Unidos para cá e tem o tradutor. Só que às vezes a gente vê que acontece uma piada ali no ambiente do programa e todo mundo, a gente vê que a plateia toda ri, mas o tradutor traduz, ele fala e a gente não ri. Sabe por quê? Porque tem coisas que não tem como traduzir. E tem algumas expressões que só vai fazer sentido naquela língua, por causa do costume, por causa desse abismo, sabe? Se isso acontece hoje entre nós, que são lugares, olha só, que um voo daqui para não sei, nunca viajei para os Estados Unidos, mas não é muito tempo de avião, dá para ir num dia de avião. Imagina se não vai ter diferença de nós para 2.000 anos, 3.000 anos atrás, que não tinha WhatsApp, que não tinha internet, que não tinha televisão, sabe? Então e a gente tem que respeitar esses abismos. Amém? Depois, irmãos, um terceiro abismo, um terceiro desafio, além do tempo que não para, tem um abismo cultural, irmãos, né? Ou seja, cada um de nós vive dentro do seu próprio aquário, né? A gente tem os nossos costumes, as nossas vontades, sabe? A gente tem o nosso cotidiano, a nossa rotina, a gente tem o nosso jeito de levar a vida, sabe? E isso é cultural, isso é do nosso povo. Quer ver uma questão, irmãos? Dentro do nosso próprio país, tá? Há diferenças culturais gigantescas, hoje. Diferenças culturais gigantescas. Eu desafio quem é que vai lá numa padaria no Nordeste ou no centro do país e vai pedir um cacetinho. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Não pode. Não dá, porque lá é pão francês. No Maranhão, por exemplo, não é nem pão francês, é pão massa grossa. O cacetinho. Pão massa grossa. Né? Por exemplo, aqui, né? Chega o inverno, né? Daí tá meio friozinho. Nem todos. Eu gosto, tá, irmãos? Eu gosto de lagartear no sol comendo uma bergamota. Lá no Maranhão é tanja. Na Bahia é tangerina. Outro lugar é mexerica. E é tudo a mesma coisa dentro do mesmo país. Olha se não vai ter diferenças entre o que a gente conhece hoje e as palavras que foram usadas há 2, 3 mil anos atrás. Então a gente tem que considerar essas questões, né? Embora, irmãos, as nossas versões, as versões bíblicas que nós temos, por exemplo, a NVI que a gente adota aqui no ministério, é muito fiel ao original, mas nem tudo consegue ser exatamente ao que está no original. Nem tudo. Mas eu estou querendo falar isso de alguns detalhes. Na questão de mensagem de salvação, naquilo que importa para a salvação, pode ler a Bíblia, a versão que tu tem em casa, que você tem aí nas tuas mãos, pode ler assim, ó. Não pode ler de olho fechado, porque não tem como ler de olho fechado, né? Mas pode crer que é a verdade, né? No tocante ao conteúdo da salvação é fiel, totalmente fiel. Amém, irmãos? Além disso, e aqui só trazer uns exemplinhos, tá? Por exemplo, nessa questão de cultura, tá? Olha a cultura da igreja primitiva, está lá em Atos 1:26. Era cultural lançar sorte
para distribuir cargos na igreja. Aqui a gente não faz isso. Aqui a gente não faz. Não faz mesmo. Lembra quando os irmãos foram decidir quem é que ia ocupar a vaga de Judas entre os discípulos? Hã? Isso. O que acontece? Tinha 2 ali. E agora quem é que vai escolher? Não, vamos jogar a sorte. Jogaram um lenço para cima. Era cultural. Se faz hoje? É saudável fazer hoje? Mas era a cultura da época. Então essas coisas a gente tem que cuidar também na interpretação, porque como o pastor disse, é uma grande verdade. Mais importante do que o que está escrito é o que a Bíblia quer dizer. Né? Por exemplo, lá em Romanos 16, sobre cumprimentar uns aos outros com ósculo santo. Bem, entre irmãos, mas começa entre irmão e irmã e tal. Alguém pode, hoje em dia, será que vai ter vai ser saudável da mesma maneira? Ora, irmãos, a igreja tem que ser muito saudável. A igreja tem que ser muito saudável, os irmãos têm que ser muito crentes para isso dar certo. Né? Então, só para os irmãos entenderem alguma questão sobre a questão do abismo, né, cultural. Amém até aqui? Depois tem o abismo filosófico, né, que também foi falado bastante ontem, né, no panorama histórico da interpretação bíblica, né? Por exemplo, opiniões acerca da vida, das circunstâncias, da natureza do universo diferem entre várias culturas. Por exemplo, hoje no século 21, a gente tem noção do macro dos astros e do micro do DNA. Eles não tinham essa noção. Não tinha. Então, como colocar em palavras, às vezes, alguma coisa que está dentro do macro ou do micro? Então, essas coisas a gente tem que entender, né? Mas tem ferramentas, né, para que a gente possa construir pontes nesse abismo, né? E por último, tem a questão do abismo linguístico, né? A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego koiné. Sabe quais dessas 3 línguas ainda são faladas nos dias de hoje? Nenhuma. São consideradas línguas mortas. Só se tem estudos da escrita. Mas não existe um povo que fale, nem mesmo Israel fala, nem hebraico, nem aramaico e nem grego. O próprio grego que é falado na Grécia hoje não é mais o grego koiné. Se eu não me engano, é grego sintê, uma coisa assim. Não quero errar também. Hermenêutica não é dia para estar errando, né? Amém, então? Então, deu para entender que há alguns abismos, né? E que o porquê que foi falado, né, de que gera tantos erros, uma hermenêutica fraca ou falha, né? Então, irmãos, princípios básicos da interpretação bíblica, né? Então, primeira coisa que a gente precisa, como um princípio básico para a interpretação bíblica, é estar ciente da revelação progressiva de Deus, que a gente já falou um pouco antes, né? E dentro dessa revelação progressiva de Deus, há pelo menos dois principais questões que a gente precisa entender, né? A revelação geral e a revelação especial de Deus. Como assim revelação geral e revelação especial? Nós vamos ver. Por exemplo, na revelação geral, que é aquela revelação que é dada a todo ser humano. Uma revelação que muitas vezes é chamada de o DNA de Deus na natureza. Quem aqui nunca ouviu falar da sequência de Fibonacci? Do DNA de Deus na natureza. Se não ouviram, anotem aí, né? Sequência de Fibonacci, né? Ou designer inteligente, né? Ou seja, é a assinatura de Deus na criação, né? Dentro dessa revelação geral tem a questão do testemunho interno, ou seja, Deus colocou no homem a crença da sua existência. Irmãos, não tem povo isolado no mundo que seja encontrado e que não adore um Deus. Ou adora uma pedra, ou adora o sol, ou adora o pajé, ou adora alguém. Por quê? Porque tem essa necessidade. Sabe, tem uma frase que diz isso aqui: todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Então isso é revelação geral na parte do testemunho interno. Deus colocou isso. Nós temos a necessidade de Deus.
Depois tem o testemunho externo, que a própria criação revela a existência de Deus. Tem Salmo 19 dizendo que os céus revelam a criação do Senhor e tal. Romanos 1, 18 a 21 vai dizer que os homens são indesculpáveis porque eles, olhando a natureza, a gente consegue. Não, só pode ter um Criador. Romanos 1, versículos 18 a 21 está lá registrado. Amém? E depois tem a revelação especial. E dentro dessa revelação especial, o ápice dela é o quê? A Bíblia, ela é o registro verbal dessa revelação de Deus. A Bíblia. Deus se revela na Bíblia. Essa é a revelação especial, essa é a revelação perfeita, essa é a revelação palpável, que a gente de fato pode deter conhecimento e alcançar vida. Lembra que a gente falava em bibliologia, aquela frase, arranhe qualquer parte da superfície da Bíblia e você encontrará vida. Né? Isso é a palavra de Deus. Meu Deus. Ô, irmãos, deixa eu terminar rapidão. Irmãos, respeitando os abismos que tem os abismos que nos separam entre aquilo que nós somos e aquilo que nós entendemos e aquilo que o escritor disse para que ele disse, depois de entendermos isso, e depois de vermos também que a gente precisa respeitar a revelação progressiva de Deus no aspecto geral, no aspecto especial, nós também devemos identificar o gênero literário de cada texto sagrado, né? Ou seja, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas ela também é um texto, é a literatura, tem gramática, tem figuras de linguagem, né? E nós precisamos, e quando nós nos deparamos com um texto bíblico, nós precisamos, em primeiro momento, ler ele e identificar, o que é isso aqui? Isso aqui é uma alegoria? Isso é uma parábola? Isso é uma símile? O que é isso aqui? É um provérbio? É uma poesia? Será que eu posso interpretar isso aqui de uma maneira literal? Isso significa o que de fato está escrito? Ou isso aqui não é bem isso, é só uma ideia disso? Ou existe, ou está claro que tem um significado oculto nisso? Eu posso interpretar isso de maneira literal? É uma figura? Ou é uma alegoria? É simbólico? O texto, quando a gente lê o texto ele já se entrega de cara, irmãos. Se nós aplicarmos, se nós entendermos essas ferramentas da hermenêutica, a gente consegue identificar, né? Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos ali, tá? Por exemplo, de uma maneira literal, a gente vai ver o primeiro exemplo ali, ó. Foi colocada na cabeça do rei uma coroa cintilante de joias. Isso é literal, figurativo ou alegórico? É literal, foi colocado na cabeça do rei. Por quê? Porque faz sentido. Tem sentido lógico, absoluto. Foi colocado, é coisa mais normal colocar na cabeça de um rei uma coroa cintilante de joias. Amém? Aí, mas tem um segundo. Por exemplo ali, ó, um exemplo de um pai brabo com seu filho. Ele vai dizer assim, ó, na próxima vez que me chamar de coroa, você vai ver estrelas ao meio-dia. Será que o guri não é nem como é que vai ver estrela ao meio-dia? Não? Ao meio-dia tem o sol a pino. Não tem estrela ao meio-dia. Então isso pode ser interpretado de maneira literal? Não. Isso é figurativo. O pai estava bravo, não quer ser chamado de coroa, né? E não é nem a mesma coroa. Então é um sentido figurativo. Será que ele estava dizendo assim, se tu me comparar com a coroa do rei? Não, não é isso que o pai está dizendo. É figurativo. Tá? E depois tem a questão que pode ser uma alegoria ou um símbolo, né? Olha ali, ó. Por exemplo, em Apocalipse 12:1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olha, irmão, uma mulher tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olha, primeiro que não cabe estrela na cabeça de ninguém. Aí olha como o texto já se entrega. Uma mulher vestida do sol já torrou. Não tem como. Isso não é nem literal
e nem figurativo. Não tem como. Isso é alegoria. Né? É alegório, é simbólico, é comparativo, sabe? Então nós precisamos, e o texto entrega isso. Tá? E, irmãos, como é perigoso interpretar algo literal de maneira alegórica. Nós vimos isso na lição de ontem, né? Vimos o tal do filo, né? Que deu vontade de voltar no tempo e dizer, rapaz, tu fez ruim, cara. Então é muito prejudicial. E fora essa questão do gênero literário, tem as formas de linguagem, irmãos. E aí são inúmeras, né, irmãos? São muitas formas de linguagem. Porque, por exemplo, a questão de poesia. Só um exemplinho, que eu não quero mesmo passar do horário. Já passei 5 minutos, perdão. Mas, só um exemplo, a questão da poesia. Irmãos, a poesia brasileira, ela tem a sua característica principal no quê? A rima. Se não rimar, nem poesia é para nós. Tem que rimar, né? Então tem que rimar a nossa poesia. Só que a poesia do hebraico não tem nada a ver com rima. Às vezes tu vai ler ali, eu confesso que logo que eu me converti, os irmãos, eu fui fazer o IBE, né? Deus, é poesia. E que poesia, isso que não rima nada. Esses irmãos que escreviam a Bíblia, eles não entendiam nada, né, cara? Rapaz, nada rima aqui, cara. Que poesia, acho que eles erraram, eles estão querendo me engrupir. Mas não é, sabe o que é? A principal característica da poesia hebraica não é a rima, mas é a questão de trazer comparativos, sabe? Deixa eu achar a palavra certinha aqui que agora me fugiu. É o paralelismo. Ou seja, é muito comum tu ver por exemplo, em Salmos, tu vê assim, ó, o Senhor é meu pastor. Show. Nada me faltará. Mas se o Senhor é meu pastor, é óbvio, um pastor cuida da sua ovelha. Isso é paralelismo. É só um exemplo bem rápido, tá, irmãos? Tem exemplos bem melhores, mas só para os irmãos entenderem. Na poesia hebraica, essa era a principal característica. A primeira linha da poesia, né, a segunda linha, ela vinha afirmar o que dizia a primeira, ou dar um sentido, ou dar uma ênfase ainda maior. Isso para eles era poesia. Né? O que para nós a gente olha assim, isso não daria uma música nunca. Por isso que eu confesso que eu olhava assim, é cântico, mas nada rima. Né? Temos que respeitar, temos que analisar essas questões, tá? E enfim, irmãos, o texto sagrado, o que a gente tem que ter, o que a gente tem que ter em mente? Toda vez que a gente for ler a Bíblia, a gente tem que fazer 5 perguntas pelo menos para o texto, tá? O que ele disse? Ou seja, o que o escritor disse? Para quem ele disse? Por que ele disse? O que estava acontecendo? Por que ele teve que dizer isso? Quando ele disse isso? Que época era isso? O que estava acontecendo no mundo nessa época? Nós vimos ontem que o mundo inteiro sofre influência, né? A própria igreja, a cultura, sofre influência do meio, né? Mesmo fora da igreja. Né? Então, quando isso foi dito? E com que finalidade foi dito isso? Que resultado o escritor queria com aquilo que foi dito? E assim, irmãos, resumindo, o que o texto bíblico quer dizer? Ele quer dizer o que o escritor disse, para quem ele disse, por que ele disse, como ele disse, quando ele disse e com a finalidade que ele disse. É isso que significa. E é isso que nós precisamos encontrar no texto sagrado. Não podemos abrir uma caixinha das promessas e dizer, isso eu quero para mim. Não dá. Ou isso eu entendo dessa maneira, até porque tem promessas na Bíblia que não são para nós. Tem promessas que é só para o povo de Israel. Tem promessas que é só para a igreja, não é para o povo de Israel. Tem promessas que é só para depois da morte. Então a gente tem que entender essas coisas, né? E para finalizar, então, irmãos, tem tem uma ferramenta, né? Que ela vem do inglês, né? Da palavra light, que quer dizer, traduzido como luzes, que é quando a gente coloca ela em grade, né?
cada letra, cada inicial quer dizer um princípio de interpretação bíblica. Por exemplo, o Leibniz, né? No L, o que quer dizer o L? Interpretação literal. Na via de regra, primeiro interpreta literalmente. Se o texto se entregar que não é literal, que é alegórico, aí tudo bem, mas na via de regra, que seja literal. Tá? Até porque, irmãos, assim, em torno de 80% da Bíblia tem que ser interpretado de maneira literal. Apenas 20% alegórico ou figurativo. Quando chega em Apocalipse, inverte tudo, mas não é o caso. Tá? A letra I, por exemplo, é iluminação espiritual. Ou seja, nós precisamos ler o texto de maneira literal. Precisamos orar ao Senhor para que Ele nos dê o entendimento, irmãos. E por último, a letra S é simetria bíblica. Aquilo que eu falei lá no início, né? Entender que quem é que tem a melhor resposta para uma questão bíblica? A própria Bíblia. Por quê? Porque, de regra geral, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Amém? Não deu para trazer tanta coisa quanto gostaríamos, o tempo não deixa, mas por hoje é isso, tá bom, irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Amém? Glória a Deus.